Hoje eu vou falar sobre a ferramenta de gerenciamento de risco do NinjaTrader e como você pode fazer para configurá-la. Essa ferramenta foi acrescentada pela NinjaTrader em março desse ano, março de 2023, era algo importante e que faltava. Para mim, o gerenciamento de risco, essas possibilidades de gestão pela plataforma, elas são cruciais. Conhecimento técnico, obviamente, é fundamental. Você ter uma mentalidade adequada, você ter um psicológico adequado é bom, mas para mim usar uma ferramenta desse tipo é crucial, porque mesmo sendo bom tecnicamente, tendo uma cabeça quase perfeita, entre aspas, onde a gente escorrega, e é muito possível que nessa escorregada o machucado, a gente machuque de verdade. Então, no caso aqui, ela é inferior às ferramentas brasileiras, é o que a gente tem no Profit, no Trade, que não chega a ser uma surpresa, porque a gente sabe que essas duas plataformas são consideravelmente superiores ao NinjaTrader, mas para mim o fato de terem disponibilizado já é uma grande vantagem, já é uma grande possibilidade e eu acho que todo mundo deveria usar. Então vamos para a tela agora, eu vou te mostrar como você faz para configurar. Diferente das nossas plataformas aqui, onde você faz o ajuste na própria plataforma, no caso do NinjaTrader é no website, ok? Então você vai no site principal, vai no Connect, se eu não tiver, você seleciona o português aqui e faz o seu login. Posso fazer o login? Você vai aqui na conta de usuário, né, no bonequinho azul no topo à direita da sua tela, vá em configurações e ali logo na primeira tela você terá lá as configurações de risco, ok? Como eu falei, você tem menos características aqui ou menos parâmetros a serem setados, podem ser passíveis de definição, mas diria que já suficientes para nos proteger. Então, a gente pode ter aqui o primeiro, por exemplo, que é o limite diário de perdas, é um stop loss diário, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai estabelecer qualquer valor, 100, 500 dólares, o que for, você vai colocar o valor aqui e vai dar um salvar. E aí, após salvo, ele volta para a tela anterior e sai da tela anterior. Se você for mexer em mais alguma coisa, você vai novamente nas configurações de risco. Então, ali a gente tem o limite diário de perdas, um limite semanal de perdas, um acionamento de lucro diário. Aqui, vocês vão ver que a tradução, de forma geral, do NinjaTrader é bem ruim. Tem lugar que a gente não consegue entender. Os caras querem dizer que é uma tradução da letra, parece. No caso aqui tem o acionamento de lucro diário, o Profit Target, é você trava atingindo a partir do determinado nível de lucro atingido, sendo que esse lucro é líquido, ou seja, já é líquido das despesas e taxas, ok? Você tem também por lucro semanal e esses dois aqui são as piores traduções, os dois últimos aqui, o desgaste máximo de fim de dia. Se você olhar na versão em inglês, esse aqui é o Daily Drawdown, final do dia, ok? E o último, desembolso máximo em tempo real, esse aqui é um Trailing Drawdown Real Time, ok? Ele vai calculando o seu drawdown à medida que você atinge um determinado nível de lucro não realizado, mas um lucro teórico na sua posição, ele vai subindo o seu trailing, ele vai subindo a quantidade que você colocou ali como máximo drawdown a partir do lucro máximo atingido, não realizado, ok? Então, aqui a gente não consegue, por exemplo, setar o número de trades, como eu acho muito legal, te evita um overtrade. Às vezes, a sequência de losses, então essa coisa do setar o número de losses, isso também acho bem interessante, porque às vezes você entra numa sequência, você não se entende, se perde e vai tomando um loss atrás do outro. Então, esse número de trades e o número de losses acho
muito legais, mas infelizmente aqui não temos. De qualquer forma, eu acho que o limite diário de perdas e o drawdown já são grandes ajudas nessa linha de nos proteger, ok? E aí, outra coisa, aqui, você travar, você consegue ir lá e alterar novamente. A gente não tem uma opção de deixar travado por X tempo, como a gente tem aqui no Profit, né? De repente você põe até o final da sessão, ou X horas, que é o período para dar aquela respirada. Não. Aqui, você trava, você consegue alterar. Então, é legal, mas não é perfeito. Então, ainda assim, a gente precisa do bom senso, precisa de uma disciplina para não ir lá e mudar o negócio novamente, né? E outra coisa que eu sugiro também é, no outro dia, embora teoricamente ele resete no final do dia, especialmente com relação a trailing, num novo dia, antes de começar a operar, vai lá, você desmarca aqui o parâmetro, salva, coloca ele novamente para dar uma resetada, vamos dizer, né? Não correr risco. Teve época que às vezes o trailing, você não estopou o dia anterior, ele não bloqueou no dia anterior, mas no outro dia ele levava a memória do máximo atingido, ele meio que calculava o trailing com base no anterior. Então, para evitar qualquer problema, acho que uma boa prática é, independente de como ela está funcionando atualmente, toda manhã você chega lá, faz a sua configuração e dá o seu reset. Ok? Bom, basicamente é isso, tentando falar rapidamente. Como sempre, qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, deixe nos comentários do vídeo, eu vou ter prazer em te responder, ok? Um abraço, obrigado por assistir e até o próximo.